E aí, galera, bom dia. Já vi alguns, né, mas... Luana, o que aconteceu com você, Luana? Segunda-feira? Minha internet caiu, aí eu peguei o celular da mamãe para entrar na aula e não dava, porque tinha que baixar o aplicativo, eu tinha que ter o e-mail dela, um monte de coisa, não tinha. Aí eu só, então, né, terminei a atividade e mandei. Entendi. Você chegou a sua nota para você? Eu te enviei sua nota. Sim, mas eu não entendi. A nota? Valia 20? Valia 20. Valia 20. Hein, você pode me mandar a matéria da prova? Eu não te mandei, não. O Danilo te mandou o e-mail? Que e-mail? O e-mail com os slides da minha última aula? Não, mandou pelo WhatsApp da mamãe. Ah, entendi. Em cima da Então, hora ainda. é, Fiquei então, brava. pô. Então, faz o seguinte, é aquela matéria, mas aquela matéria de ondulatória. Você já tem. Show? Esse celular não chega, não? Tá vindo de quê? De jeguezinho? O correio tá de greve? Não sei. Depende. Depende de onde você compra. Tem lojas, por exemplo, que vem transportadora. Aí não tem nada a ver com correio. Americanas. Americana é correio. Não sei, Luana, não sei lhe dizer. Tá. Eu Enfim, acho que não tá, não. Eu acho que não tá, não. Chegou a correio aqui em casa ontem, tá, não? mas tem que chegar hoje ou amanhã. Ah, que bom, né? Sem contatinho, como é que fica, né? Então vamos lá, galera, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o nosso slide. A aula tinha caído, Jancy? Cara, eu não sei. Pra mim tinha travado tudo aqui. Tá, mas tá de boa agora, né? Agora voltou. Eu não sei o que aconteceu, não, cara. De verdade. Às vezes, assim, cara, eles estão precisando de muita internet, bicho. Eu acho que a internet não tá dando conta, não. Aqui em casa eu tenho duas. Eu tenho tanto a Loga quanto a Megalink. Tá? A Megalink agora, aqui pra gente aqui agora, já vai chegar a 100 mega. A minha Loga é 100 mega. Só que eu não consegui fazer o cabeamento aqui ainda. E eu não quero passar pela dentro de casa os cabos. Aí eu consigo fazer o cabeamento, eu só consigo 48, 49 via Wi-Fi. Só cabeado que vai conseguir chegar bem perto de 100. Então, às vezes, mesmo com essa velocidade, agora a Vivo também, depois que eu fiz o contrato com a Loga, com a Megalink, agora a Vivo colocou fibra ótica aqui perto de casa também. Então, agora com fibra ótica da Vivo também, aí eu vou ver se eu troco com a Mega pela Vivo. Dentro de casa é mesmo, rapaz. Eu de noite pra mexer no espelho aqui, tô nem aí. Então, antigamente a minha da Vivo de 20 mega me atendia, mas para online não dá não. E ela não era fibra ótica. Fibra ótica mantém uma estabilidade na conexão maior. Por Sim, exemplo, a minha sim. TV eu coloquei cabeado, né? Então é cabeado o meu roteador fica na sala, então cabia para minha televisão. Cara, bicho, assistir alguma coisa do YouTube ou IPTV ou qualquer aplicativo, né? Qualquer um aplicativo, cara, é muito rápido, cara. É muito rápido. Tipo, a minha TV tá funcionando muito bem. Rapaz, já assisto, eu falo pra você que aqui no meio do mato aqui tá chegando fibra ótica. Ué, pô, isso é mais. Mas então, cara, eu fui no interior de Linhares aqui também, cara, e eu vi várias torrezinhas de celular, cara. Tá assim, cara, tá. A internet está chegando assim no interior, cara, porque essa visão de interior, achar que, porque no interior não precisa ter tecnologia, está completamente errada, né? Nós estamos se informatizando, assim, o Brasil,
não sei, cara, se é Brasil, ou se é uma necessidade, ou se é mercadológica, né? Tipo assim, se as empresas agora viram, opa, interior lá é um mercado é um mercado consumidor, então eu vou levar serviço para eles. Eu não sei se é o governo, eu acho que não é o governo somente, não. Essa ideia de tipo, lá tem consumidores, lá eu posso vender meu produto. Então eles estão indo para o interior, sim. Tem uns alunos meus lá do colégio público que moram no interior e lá, muito grota, tipo 80, 90 quilômetros da sede de Linhares, e tem internet, tem acesso à internet. Estão com acesso à internet. Eu acho mal barato, cara. Eu acho isso muito bom. Claro, 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 claro. E eu tenho várias histórias. Tem história mesmo de aluno meu do interior aí que fala assim, professor, para eu conversar com você, eu tenho que subir no meu pé de jaca na minha casa, porque só pega sinal em cima de um pé de árvore, Não, cara. ô Jonaci, aqui em casa aqui também não pega igual. Se eu ligar daqui do meu quarto para alguém, não tem sinal, não. Eu tenho que ir lá fora, na varanda, falar. Entendeu? Você tá vendo aí? Ou tem que plantar um pé de árvore, subir no pé de árvore para poder. Não, Então, não. cara, quando ele me contou isso, é cômico, mas ao mesmo tempo é assim, caramba, bicho, subir no pé de árvore. Então ela falou assim, professor, agora mesmo, para eu poder fazer download do seu vídeo que você me enviou para o WhatsApp, eu tive que subir no pé de jaca, esperar fazer download para eu assistir. Então, se eu quero ligar, conversar com alguém no WhatsApp, rede social, eu vou subir no pé de jaca para poder fazer isso. Olha que doideira. Bicho, sei lá, cara. É cômico, mas ao mesmo tempo é assim, pô, por que não coloca uma antena lá naquela região, né? Para ter sinal, né? Eu fico pensando assim. Ô, Janassi, Mas, é igual para nós aqui, o único jeito tipo, Jacupeba, ela cresceu para esse lado aqui em direção a Aracruz, em direção à Vitória, que ela cresceu vindo de Linhares indo para Vitória, do lado esquerdo cresceu bem até. Mas só que do lado direito sempre teve a gente aqui, é tipo um lugar que só mora praticamente só bianchini. Tem alguns funcionários, mas é só mais bianchini que mora aqui. uhum, E nunca chegava internet boa. Era 5 mega da Oi, os caras cobravam R$ 200. Aí hoje tem a empresa da Aeroverde aqui, do pai de Murilo, uhum. o pai de Brenda aí, que eles conseguiram, fizeram requisição lá, aí eles trouxeram, o pessoal da Megalink puxou, montou uma rede só pra cá, entendeu? Pô, que massa, cara. Aí fluiu, mas só que senão era R$ 200 por 5 mega da Oi que nem chegava aqui. Não, é E porque você paga cinco. Olha só, você paga, eles têm um direito deles aí, que eu não sei quem que aprovou isso, mas tem uma lei deles que eles não precisam garantir a velocidade máxima, pelo menos 80%. Então sim, quer dizer que se você paga 5, tem que chegar a 4. é, Então por que não te vende 4 se não consegue te garantir 5? não. Não, é igual a Megalink com fibra ótica, tudo. Igual no Uhum, Wi-Fi aqui, agora eu acabei de fazer um teste rápido aqui, o speed test no Google. Tava lá batendo lá 57 de download e quase 35 de upload, sendo que se você for botar a média aí, 50 de download e 25 de upload. Então, tipo, e o ping fica lá embaixo para uhum. poder rodar qualquer coisa, entrar em aula online também. Cara, eu não sei, cara, o que que. Mas vamos. Deixa eu tentar espelhar minha tela aqui com vocês, para a gente estudar o nosso tópico aqui. Ó, então, nós já estamos agora estudando um pouquinho sobre deslocamento de equilíbrio, tá, galera? Estamos no nosso livro 5, se não me engano. Deixa eu espelhar minha tela. Falar um pouco mais sobre deslocamento de equilíbrio hoje. Calma aí que... Isso... Deslocamento de equilíbrio. Vamos falar um pouquinho sobre deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le-Chatelier. Galera, esse aqui é um dos tópicos mais importantes dentro do equilíbrio químico, que a gente fala sobre deslocamento de equilíbrio. Um cara chamado... Vou botar a foto dele aqui, depois eu volto a explicar. Esse cara aqui, Henri Alois Le-Chatelier, ele foi um químico. Na verdade, entre outras funções, ele também era químico e ele
analisando equilíbrios químicos, ou seja, reações reversíveis, ele percebeu que qualquer ação externa, então ação externa, a ação não parte de dentro do equilíbrio, dentro do meu sistema, ação externa, qualquer ação externa realizada sobre esse meu sistema em equilíbrio, esse meu sistema em equilíbrio, ele age de maneira a minimizar, atenuar, opor a ação externa realizada. Por exemplo, se meu sistema está em uma determinada temperatura e eu aumente a temperatura, então, por exemplo, vamos desenhar isso, para poder entender. Então, suponhamos que eu tivesse aqui um sistema, vou desenhar aqui um quadradinho para dizer que é um sistema, e aqui dentro eu tenho um sistema A em equilíbrio. Suponhamos que a temperatura desse meu sistema seja 20 graus Celsius. Então está em equilíbrio a essa temperatura. Aí o que eu fiz? Eu sou o agente externo, eu vou aquecer esse meu sistema. O que a gente vai esperar? Que se eu fornecer calor para esse meu sistema, a temperatura dele vai subir. Mas isso não é observado. Porque o que acontece? Quando eu forneço calor para esse meu sistema ele vai atenuar, ele vai absorver esse calor. Como? Ele desloca para o sentido endotérmico. Eu tenho uma alteração do equilíbrio, mas não uma alteração de temperatura no meu sistema. Eu tenho um deslocamento. A mesma coisa pode acontecer também quando eu tenho um sistema e ao invés de fornecer calor, eu diminua esse meu sistema, torno algo menor, diminui o meu volume, tornei menor. Então, o meu sistema também vai agir de maneira de diminuir a sua pressão. Eu aumentei a pressão, tornando meu volume menor, ele vai tentar diminuir sua pressão. O que ele faz? Desloca para o lado que tem menor quantidade de matéria gasosa. Então, o meu equilíbrio ele sempre vai agir de maneira a atenuar a ação externa realizada. E aí, isso ficou conhecido como o princípio de Le Chatelier. Então, vamos começar a discutir isso até chegar nesse cara chamado Le Chatelier, então. Suponhamos que eu tivesse um equilíbrio, eu tenho duas substâncias, A e B, nos meus reagentes, duas substâncias nos meus produtos, C e D. E aí, galera, olha só o que acontece. Nós já estudamos que quando está em equilíbrio, V1 é igual a V2. Quem é V1? Velocidade da reação direta, velocidade com que o meu reagente vira produto. E a velocidade com que o meu produto volta a ser reagente é chamado de V2. Quando esse meu sistema se encontra em equilíbrio, V1 é igual a V2, cara. As velocidades são iguais. Porém, se alguma ação externa feita, por exemplo, pressão, volume, temperatura, concentração, se alguma dessas ações externas forem realizadas, momentaneamente eu torno uma dessas velocidades maiores. Então, quer dizer que se momentaneamente eu aumentar a minha velocidade 1, a velocidade da minha reação direta, eu vou dizer que meu equilíbrio se deslocou para a direita. Eu vou dizer que eu causei um deslocamento no sentido dos meus produtos. Então, se a ação, aí o nosso trabalho é interpretar o que essa ação externa vai favorecer. Essa é a nossa ideia. Essa vai por esse caminho que vai perpassar as nossas situações, problemas. Essa ação, ele vai me dar a ação e vai perguntar o que vai acontecer. Ou ele fala o que aconteceu, ou ele vai falar o que ação que eu preciso realizar para que eu tenha esse deslocamento. Então, para que uma reação desloque para a direita, eu preciso aumentar a minha velocidade da minha reação direta, ou seja, aumentar V1. Mas também eu posso ter um aumento da minha velocidade da minha reação inversa, que é o meu V2. E aí, o que vai acontecer? O meu equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, vai se deslocar no lado dos meus reagentes. Eu posso falar também que quando essa reação se desloca para a direita, eu tenho um aumento de produtos. Então, eu vou ter um aumento do meu rendimento. Eu vou render mais.
Toda reação ela é realizada para aumentar produto. Então, quer dizer, cara, que se eu tenho um aumento, um deslocamento para a direita, eu vou produzir mais. Consequentemente, eu vou ter um rendimento maior. O contrário disso, se eu desloco isso para a esquerda, se eu desloco no sentido dos meus reagentes, eu vou produzir menos. Logo, eu vou ter um menor rendimento. Aí vocês me perguntam assim, pô, professor, então sempre vai querer deslocar para a direita. Sempre eu vou aumentar o meu rendimento. Nem sempre. Nem sempre. Vamos supor que no automóvel eu tenho a combustão dos meus combustíveis fósseis e dentre os produtos, um dele é o dióxido e o trióxido de enxofre. E eu não quero produzir esses caras. Então, eu quero diminuir o rendimento da produção desses gases. Então, eu não quero deslocar isso para a direita, eu quero deslocar para a esquerda, para ter menos dióxido e trióxido de enxofre, para ter menos monóxido de carbono. Então, tem reações que eu quero que elas aconteçam e tem reações que eu não quero que elas aconteçam. Por exemplo, vamos pensar em seres vivos. Se eu conseguir diminuir a produção de radicais livres no meu organismo, se eu conseguir diminuir a produção de radicais livres, a produção de substâncias oxidantes, eu vou demorar mais para envelhecer. Que o que causa o meu envelhecimento é essa grande produção de agentes oxidantes, radicais livres e blá, 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 blá. Se eu conseguir diminuir isso, eu vou envelhecer menos. Então, eu vou ficar um tempo maior jovem. E aí, eu vou fazer várias coisas. Por exemplo, vou tomar hormônio, que vai fazer essa diminuição. Então, vários atores, atrizes, pessoas endinheiradas fazem isso, né? Faz um tratamento ortomolecular com médicos ortomoleculares que fazem administração de hormônios para manter sempre jovens. Aí você vê aí um cara de 60 anos, você olha para o cara, você sabe que ele é idoso, mas você olha para o cara e fala, não é possível que esse cara tem 60 anos. Esse cara de 60, 70 e pouco, fala, não é possível. Olha o corpo do cara, olha o corpo da mulher. Olha, não é possível que tem 60 anos. E você fica abismado com aquela idade, porque essa pessoa faz um tratamento ortomolecular. Ela está diminuindo a produção de radicais livres, agentes oxidantes, e blá, 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 blá. Claro que tem alimentos que fazem isso. Por exemplo, elementos ricos em flavonoides diminuem a produção de agentes oxidantes. Por exemplo, alimentos ricos em frutas vermelhas, vou pensar assim, o vinho em si. O vinho é um agente antioxidante. Então, quem faz aquele uso de cálice diário, querendo ou não, ele vai produzir menos agente oxidante. Então, estou deslocando o meu equilíbrio para onde? Para a esquerda. Eu não quero produzir aquilo. Tá? Já falei sobre esse cara. Como que a gente pode deslocar? Quais são os agentes causadores, né? Quais são os agentes responsáveis pelo deslocamento de equilíbrio? Variação de temperatura, variação de concentração de qualquer participante da minha reação, quer seja reagente, quer seja produto, então eu posso variar a concentração de alguma coisa, ou a variação de pressão. E aqui eu vou puxar, aqui que eu falo de pressão, volume. Nós sabemos que pressão e volume têm relação, tá claro? Diminuir o volume, eu aumento a minha pressão. Aumentar o volume, eu diminuo a pressão. Fique atento a isso, o volume e pressão estão diretamente relacionados. E tem mais um tópico aqui também, que a gente não colocou aqui, que é catalisador que aparece para a gente, tá? Catalisador. Cara, professor, que você não colocou catalisador aqui? Já vou adiantar, catalisadores não deslocam o equilíbrio, mas caem nas questões para a gente. Tá bom? Catalisador não desloca. Nós já estudamos cinética química e nós aprendemos que catalisador ele diminui a energia de ativação. Então, eu pensando em uma reação química, né? Pensando em uma reação química, vamos pensar assim, que eu tenho aí esse caminho. Então, aqui é reagente e aqui é produto. E vamos pensar que eu posso ter um segundo caminho. O caminho de amarelo
é sem catalisador e o caminho vermelho é com catalisador, porque o catalisador diminui a energia de ativação. Então, a gente pode pensar que, professor, mas então vai ser mais fácil formar produtos. Mas também é mais fácil o produto voltar a ser reagente, porque a energia de ativação diminuiu para ambos os sentidos. Não diminuiu só no sentido do meu reagente virar produto. Diminui também do produto voltar a ser reagente. Então, eu diminuo as duas energias de ativação, tanto a reação direta quanto a reação inversa. Então, por isso que catalisador não desloca meu equilíbrio. Tá claro? Porque ele diminui a energia de ativação nos dois sentidos da reação. Não tem como eu diminuir só uma. Tá claro? Então, a gente vai começar a falar variação de temperatura. Vamos começar a falar um pouquinho de temperatura agora. Nosso tópico de assunto agora é a temperatura. Professor, como é que a temperatura pode agir no deslocamento de equilíbrio? Muito simples. Vamos observar aqui esse nosso sistema. Então, eu tenho aqui um sistema onde eu tenho o dióxido de nitrogênio formando tetróxido de dinitrogênio. Tá claro? Então, eu tenho um NO2 formando N2O4. No sentido da reação direta, a reação ela é exotérmica. O que é uma reação exotérmica? É uma reação que libera calor. Então, quer dizer que se essa reação ela vai no sentido direto, ou seja, para a direita, a temperatura do meu sistema vai aumentar. Porém, se ela vai para a esquerda, a temperatura do meu sistema vai diminuir, porque ela é endotérmica, ela absorve calor. Se eu retiro o calor, a minha temperatura, cai. Então, meu sistema está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, ele está a uma determinada temperatura. Professor, como que a gente vai observar se ele vai para a direita ou para a esquerda, se a temperatura do meu sistema tende a não mudar? Pelas cores. Então, uma reação, a gente faria isso no laboratório. Por exemplo, aquelas aulas de práticas de ciência da natureza com o famoso Gustavo Rui, ele poderia fazer uma reação dessa para vocês. Aonde? Se a gente levasse esse sistema e mergulhasse ele a uma água quente, por exemplo, você ia perceber que ele iria deslocar no sentido endotérmico, ou seja, o gás ali dentro ia pegar um tubo, um balão transparente, ia mergulhar na água quente e ele ia ficar o quê? Castanho avermelhado. Você tirava ele da água quente, colocava ele num banho de água com gelo e ele ia ficar de novo incolor. Aí você olhava para o fato e falava, caramba, não tem nada aqui dentro, está sem cor, está incolor. Aí você mergulhava na água quente e ele ficava o quê? Castanho avermelhado. Você fala, caramba, ele está mudando de cor só porque eu estou mudando de temperatura? Sim. Porque você mudar de temperatura, você causa um deslocamento no seu equilíbrio. Como eu estou levando ele para uma fonte de calor, eu estou fornecendo calor para o meu sistema. Então, ele vai deslocar no sentido de consumir esse calor. Ele vai para o sentido endotérmico. Qual é o sentido endotérmico para essa reação? No sentido que tem NO2. NO2 é castanho avermelhado, ela fica castanho avermelhado. Aí, quando eu pego esse mesmo sistema e levo ele para um banho de gelo, aí o sistema pensa assim, numa analogia. Opa, ele está querendo fazer eu perder calor. Opa, eu vou produzir mais calor. Aí ele desloca para o lado exotérmico. Aí ele vai para o lado dos reagentes. Quem é que está lá no meu reagente? N2O4. Qual é a cor dele? Incolor. Meu balão fica incolor. Cara, é iradaço fazer esse experimento. Tá? Galera, então a gente pode ainda simplificar o que nós discutimos agora, que um aumento da minha temperatura favorece a reação no sentido endotérmico. Aí é o nosso papel interpretar qual lado que é endotérmico. Eu não estou falando que sempre para o lado dos produtos é endotérmico, ou para o lado é. Estou falando não. Cada reação é cada reação. Então eu vou ler para a reação. Se no sentido ela é endotérmica, no sentido oposto, ela será exotérmica. É aquele mesmo esquema. Se eu inverter uma reação, eu vou inverter o sinal da entalpia. Então, se
para a direita ela é endotérmica, para a esquerda ela será exotérmica. Se para a direita ela é exotérmica, para a esquerda ela será endotérmica, sempre os opostos. Então, o aumento da temperatura favorece, ou seja, desloca a reação para o sentido endotérmico. E uma diminuição, uma redução da temperatura, desloca para o sentido exotérmico. Resuminho para a gente aí, tá? Resuminho, só fazer um print screen, tá? E guardar essa informação aí. Isso vai ser importante para a gente. Seguindo. Nós vamos falar agora de concentração, tá? Vamos entender essa reação iônica onde eu tenho o dicromato, que ele é laranja, alaranjado, e quando ele vira o cromato, ele fica amarelo. Então, eu tenho o dicromato alaranjado e o cromato, que é amarelo. Para a gente confirmar que isso é verdade, normalmente nós trabalhamos com reações onde a cor é indicativo que a reação está acontecendo. Por isso que eu tô, não é que é obrigado a, mas porque eu estou pegando um sistema que é uma alteração de cor traz para a gente para onde que essa reação está indo. Então vamos entender. Se eu pego o dicromato e vou reagir ele com água, né? Vou reagir ele com água. O que vai acontecer com ele? Ele forma o cromato e produz íons H+. Esses íons H+, vai fazer o que com a minha solução? Vai tornar a minha solução ligeiramente ácida. Tá claro? Nós temos vocês têm noções disso, né? Então, ó, isso aqui, ó, aumentar esse cara aqui vai fazer com que o pH da minha solução diminua. Tá? Então, se eu tivesse lá um indicador ácido básico, ele ficaria numa cor nesse meio. Como que eu vou comprovar que a concentração altera esse equilíbrio? Eu vou fazer o seguinte. Se eu colocar mais ácido, se eu pegar esse meu equilíbrio aqui, cara, e for pingando gotinhas de vinagre, limão, ou qualquer outro ácido que eu tenha no laboratório, o que vai acontecer, cara? Sabe o que vai acontecer se eu pingar ácido? Ele vai deslocar para a esquerda. A cor do meu sistema vai ficar alaranjada. Aí a gente pergunta, cara, mas se você está colocando H+, não era para o seu pH continuar diminuindo? Só que aí, pelo contrário. Como eu vou estar aumentando a quantidade desse cara, meu equilíbrio pensa assim, opa, tem uma coisa errada. Se eu tenho muito desse cara, eu vou ter que consumir ele. Então, vou para o lado onde que não está ele. Aonde que eu não tenho H+? Para a esquerda. Então, ele vai aumentar a velocidade da reação 2. Eu vou deslocar momentaneamente para a esquerda e isso vai fazer com que a gente observe uma cor alaranjado no meu sistema. Porém, se ao invés de acrescentar um ácido, eu acrescentasse uma base, o que iria acontecer com a base? Vamos entender o que a base é. O que a base tem? Hidroxilas. Então, vou colocar aqui hidroxila aqui dentro. Então, tem esse cara que eu estou produzindo. E aí, eu vou fazer o seguinte, olha, vou colocar uma hidroxila. Então, eu vou jogar aqui dentro o H-. O que o H- faz quando ele encontra o H+? Ele reage. E produz o que para a gente? Água. Então, quer dizer que a quantidade de íons H+ aqui ó, vai só despencar. O que a minha reação vai fazer? Opa, está faltando H+. O que eu quero fazer? Vou produzir mais. Eu quero restabelecer o equilíbrio. Então, eu vou deslocar para a direita. E que cor que vai ficar a minha solução agora? Amarelo. Olha que irado. Olha que irado. Eu pingo ácido, ela fica laranja. Eu pingo base, ela fica amarela. Aí eu pingo ácido, ela fica laranja de novo. Aí eu pingo base, ela fica amarela. Então eu fico trocando de cor a hora que eu quiser. Então a gente pode resumir e fazer o seguinte. Se eu aumento a concentração de alguma espécie química, eu desloco sempre no sentido oposto que não dessa espécie química. Por exemplo,
Se eu acrescentar um reagente, eu desloco para o lado dos produtos. Se eu acrescentar um produto, eu desloco para o lado dos reagentes. Isso que é lado oposto. Agora, diminuir a concentração de alguma coisa, eu sempre vou favorecer ao mesmo sentido que tem esse cara. Por exemplo, se eu retiro um produto, eu vou para o lado dos produtos. Se eu retiro um reagente, eu vou para o lado dos reagentes. Então, não se confunda. Aumentar uma espécie química que está no equilíbrio, eu vou para o lado oposto a ele. Acrescentei produto, vou para o lado dos reagentes. Acrescentei reagente, vou para o lado dos produtos. Agora, retirar, remover, diminuir qualquer espécie química do equilíbrio fará com que o meu equilíbrio desloca sempre no mesmo sentido. Então, se eu remover um produto, eu desloco a fim de repor ele. Então, vou para o lado do produto. Se eu remover qualquer um do meu reagente, eu vou a fim de repor esse reagente. Então, desloco para o lado dos reagentes. Lembrando que aquela regra de sólidos não participam da minha reação, então, se eu acrescentar, se eu retirar um sólido, não influencia, porque sólidos não estão na minha constante de equilíbrio. Logo, não sofre alteração no equilíbrio. Solvente puro também, água líquida. Pô, colocou água líquida, tirou, vai mudar? Nada. Solventes puros e sólidos não participam da minha equação de equilíbrio. Fique ligado a isso, tá? Ó, ligado a isso. Galera, pressão. Pressão é muito tranquilaço, cara. É muito tranquilo pressão. Eu tenho que pensar o seguinte, vamos dar um sistema aqui. Lembra da equação de Clapeyron? Lembra dessa equação aqui de Clapeyron? Deixa eu colocar a equação aqui. PV N. Partido verde não rouba tanto? Tem outra frase, mas não posso falar ao vivo, tá? Pam, 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 véia, não, rejeita, pam, pam, pam. Não posso falar. Hoje não se fala mais isso. Mas PVNRT. P é pressão, V é volume, N é o número de mols. Ah, professor, caramba. Eu vou isolar a pressão, então. Ó. Pressão é igual ao número de mols, R, T sobre V. Então, quer dizer que a pressão ela é diretamente proporcional ao número de mols gasosos. Vou colocar um Gzinho aqui embaixo. E inversamente proporcional ao volume. Então, professor, quanto maior a quantidade de moléculas do estado gasoso eu tenho, mais pressão eles vão exercer. Yes. Maior pressão, menor volume. Menor volume, menor pressão. Analise meu sistema. Eu tenho uma reação aí de produção de amônia, né? Onde eu tenho gás nitrogênio reagindo com hidrogênio, produzindo amônia. Repare que do lado dos meus reagentes eu tenho 4 mols gasosos. Do lado dos meus produtos eu tenho 2. Você concorda comigo que do lado dos reagentes eu vou exercer uma pressão maior? Eu vou exercer uma pressão maior do que do lado dos meus produtos. O produto só tem 2 mols, então logo a pressão que eles exercem é muito menor. Então, se eu aumentar a pressão de um determinado sistema, ele vai deslocar de um lado que eu tenho menor quantidade de moléculas. Então, para esse sistema na questão, se eu aumentar a pressão, eu vou para o lado dos meus produtos, eu vou produzir mais amônia. Agora, se eu diminuir a pressão, eu vou para o lado dos meus reagentes, eu vou ter um rendimento menor. Então, se o meu objetivo é produzir amônia, eu tenho que fazer o quê? Reduzir a minha pressão. Agora, se a minha intenção é não ter muita amônia, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir a minha pressão. Então, o aumento da pressão sempre desloca o equilíbrio no sentido de menor quantidade de matéria no estado gasoso. Já a diminuição de pressão desloca o equilíbrio sempre no sentido de maior quantidade de matéria de substância no estado gasoso. Fechado? Galera, na nossa próxima aula de química a gente discute um pouco mais, tá?
falando um pouco mais sobre isso. Mas, por hoje, ficou faltando só fazer alguns exercícios, deixa para a próxima aula. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês e tamo junto e até a próxima. Tchau, professor. Tchau, meu brother. Fui. Valeu.